para tipo as ruas pegar certinho para poder não demorar tanto, meio. Mas na contrapartida, olha só o aprendizado que você está tendo de fazer esse trabalho. De todo aquele conteúdo que a gente viu, você está pondo em prática. Você pode ser uma programadora de um roteiro, de uma roteirização. Por quê? Porque você já sabe o que acontece. Então, por exemplo, vai que você vai numa empresa de logística, o que não falta em Cubatão, Lara, é empresas que fazem isso. Quase todas as empresas que trabalham em Cubatão de turno e as que trabalham em Santos, Praia Grande, São Vicente, que trabalham de turno, fazem isso. Quase todas elas. E é uma coisa assim que você tem que ficar programando. Só que aí tem aquela coisinha do exercício da prova. E se der um problema, professor, o carro quebrou, o que eu faço? O que você faz? Cara, já tem que ter um contrato com o Uber, ou com o Rádio Táxi, ou com o 99, para que o cara entre e faça a linha. Então, essas coisas que eu estou fazendo para vocês pensarem efetivamente no planejamento. Beleza? Então, olha só, turma. Conversando aqui com a Lara, dialogando com a Lara. Professor, desculpa interromper o senhor. Eu achei a tua explicação muito importante para o desenvolvimento do planejamento. Eu achei muito importante isso. Na área da logística, isso é fundamental. Mas eu estava revendo alguns detalhes. Na minha opinião, vai ser um trabalho muito extenso. Eu achei uma atividade muito interessante, não é? Para a gente rever o nosso processo de melhoria, de desenvolvimento em equipe. Eu acho que isso é fundamental, né? Não é só na faculdade, mas também na empresa também. Mas, na minha visão, eu acho que vai ser um trabalho muito extenso. Eu achei um exercício muito interessante, mas o trabalho é um pouquinho extenso, entendeu? Porque você tem que detalhar cada cliente, entendeu? Cada localização. Eu achei interessante, mas é um retrabalho que realmente a Lara falou que é um trabalho extenso. Eu até concordo com ela, entendeu? Alguns pontos. Ok, Antônio, mas Antônio, vai deixar até sábado para a gente fazer. Eu queria que o Antônio simplificasse. Você vai fazer algum pedido, Antônio, ou só está chorando lágrimas aí? Ele deixou para a gente fazer até sábado. Isso, então, você não deixou eu completar. Eu conversei com a Lara e chegamos a um comum acordo que vocês têm até sábado, 23 horas e 59 minutos, para fazer quem não fez, para refazer quem já fez e para ajustar quem falta pouco. Ok, Antônio? Sabe o que eu ia te perguntar? Qual é o peso das atividades? Porque então a gente tem esse exercício, valendo outro exercício e a prova. O exercício vale 1,5. A prova valeu meio? Vale 1. Ah, tá. E o outro valeu meio. Que outro? O exercício que você falou dos indicadores, não foi um exercício? Esse é o exercício dos indicadores. Esse é o exercício. Aquele lá foi um exercício de fixação. Um exercício de fixação é para... Aquele não valeu. Não, aquele serve para você exercitar. Exercício de fixação. Esse é um exercício para nota. Tá, então esse é um e-mail e a prova é 1. Isso, exatamente. Exatamente. Então, olha só, a gente parou aqui no carro, ou no último grupo, das 0 às 8. Lembrando, olha só, o grupo que entra às 0, ele sai às 8. O grupo que entra às 8, o carro que entra às 8 vai levar o cara que sai às 8 para casa. O grupo que entra às 16 vai levar o cara que sai às 16 para casa. E o grupo que entra à meia-noite vai levar o cara que sai à meia-noite para casa. Então, o veículo vai sair da garagem. Deixa eu ver. Está gravando, né? Tá. O veículo, depois vocês assistam essas duas aulas aqui, esses dois pedaços, para tirar dúvida. O veículo sai da garagem, vai para o primeiro usuário, para o segundo usuário, para o terceiro usuário e vai para a estireno. Na estireno, ele vai pegar os usuários que estão saindo, indo embora para casa, vai levar o P21, por exemplo, o P22 e o P23, só estou dando um exemplo, e volta para a garagem. É isso que eu quero que vocês façam. Compute o tempo e a quilometragem. E aí, eu estava falando, Osman, que vocês vão ficar com período vazio.
entre um horário e o outro. Ok? Aí você faz o que você quiser. Inclusive, calma aí, Guilherme. Inclusive, fazer a manutenção necessária para que o veículo fique sempre disponível. Aí a gente ia falar, deixa eu ver se você já começa, peraí. O resumo da rota, peraí, Guilherme, deixa eu só não perder a... Aí as rotas vocês têm que ajeitar, né? E depois já vem as respostas. Ok, vamos lá, Guilherme, perguntas. O que você está falando é que o ponto, quando eles levam o turno das 8, eles acabam buscando também o que entrou na meia-noite, certo? O pessoal Ele do leva turno da para meia-noite. casa, olha só, Guilherme, vamos supor o turno das 8 às 16. Os Sim. carros saíram da garagem para pegar os 20 usuários. Então, cada carro saiu da garagem, cada carro já sabe o itinerário que vai fazer. Então, por exemplo, o carro 1 vai pegar o P1, o P2 e o P3 em Santos. Então, ele sai da garagem para a casa de P1, de P1 para a casa de P2, de P2 para a casa de P3. De P3, ele vai até Estireno. Chegou lá em Estireno, ele tem que chegar antes das 7h50, que foi isso o combinado. Sim. Aí, ele tem que esperar o grupo que está lá trabalhando da meia-noite às 8 para levar os caras embora, porque se fosse pela Lara, eles iam de ônibus. Acho justo. Não é justo, não, cara. É o contrato. Tá? Não, sim, é isso que eu estou querendo entender. Você está falando, então, que o turno que está reservado da meia-noite, e você vai buscar ele quando você for levar o turno das 8, correto? Isso, exatamente. Não, tudo bem, então. Então, Guilherme, quando o carro voltar... Essas duas viagens são feitas com o mesmo carro. Isso, exatamente. As duas viagens. A viagem da garagem até P1, de P1, P2, P3 até Estireno é um carro, e esse carro mesmo fica aguardando, porque ele já tem quem vai levar de volta. Pela programação, ele já sabe que, por exemplo, ele vai levar de volta P21, P22 e P23. Vai levar, então, de acordo com o itinerário, quem é o primeiro a ser deixado, o segundo a ser deixado, o último a ser deixado, e vai voltar para a garagem. Todos os carros vão fazer isso nos 3 horários. Ele entra às 8, leva quem sai às 8. Eles entram às 16, levam quem sai às 16. Eles entram à meia-noite, levam quem sai à meia-noite. Então, cada carro vai fazer 6 viagens por dia. Certo, Osman? Cada carro faz 6 viagens por dia. 3 de entrada e 3 de saída. Por quê? Porque aí o Osman vai me perguntar, pô, Marcelo, mas eu coloquei um monte de carro aqui. Não precisa, Osman. Olha só, quantos veículos serão necessários? Serão necessários 21 carros? Não. Quantos carros eu preciso, Osman? Se eles vão fazer 6 viagens, vai precisar de 7. Só 7. Muito bem, Osman. Por quê? Por que eu estou falando em 7 e não estou deixando... Né? Isso. Por que eu não estou deixando nem carro reserva? Porque entre um horário de chegada na garagem e esse horário de saída da garagem para o próximo turno, eu tenho pelo menos de 3 a 4 horas para poder fazer a checagem no meu carro. Verificação. Então, eu tenho que ter um mecânico bom para poder verificar, ver se o carro está em plenas condições. Checar combustível, checar calibração de pneu, checar cinto de segurança. E aí, então, olha só, Carlos, eu vou diminuir para 7 carros. Certo? Sim. Os 7 carros vão fazer as 6 viagens diárias. Olha só, melhorou bastante, não melhorou? Vamos lá. O melhor local para garagem. Vamos discutir aqui o grupo do Osman, tá? Então, vocês podem conversar, viu, Guilherme? Deixa eu ver quem é a outra do grupo. Viu, Giovana? Aqui. Então, vocês podem conversar aí, tá? Por que vocês escolheram? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Cubatão seria a melhor localização para a garagem, pois os deslocamentos seriam menores. Então, vocês fizeram as contas, é isso? Naquelas continhas de ida e volta, vocês fizeram. Excelente. Sim, o Osman, ele sabe fazer essa conta, professor, que você tinha falado. Beleza. Então, é isso que eu quero ver. Beleza. E teríamos menos custo com combustível,
além de economizarmos em tempo e desgaste de veículo. É exatamente essa a justificativa que eu quero ver. Só que eu quero comprovar nas contas de vocês que esse seria o menor deslocamento mesmo, tá? O que a gente fala de deslocamento, o que é ruim numa frota dessa? Quando a gente bate lata. Você sabe o que é isso, né, Osman? Quando vem vazio. Foi o que aconteceu em todos os trajetos. A gente voltou vazio em todos. Isso, mas não é o caso. Agora vocês vão voltar só da casa de P3, ou de P23, ou de P43, tá? Que vocês vão voltar vazio. Quando for do último usuário para a garagem. Então, turma, o que a gente tem que fazer numa escolha da melhor garagem é ter o menor trajeto batendo lata. Por quê? Porque quando eu bato lata, eu só tenho custo. Certo? Então, eu vou ter o menor trajeto para bater lata. Então, o menor trajeto rodando agora, o carro professor, vazio. vai ter que refazer os cálculos de uma forma diferente agora para 7 carros, para ver se vale a pena deixar no incubatão ou não. Isso, foi isso que eu falei. Então, agora, quando você refizer esses cálculozinhos aqui, você vai ver se o deslocamento seria menor mesmo. Ok? Vamos lá. Quantos veículos serão necessários? A gente já viu aqui que o carro ele vai e volta em cada viagem, em cada turno. Então, ele faz as 3 viagens de entrada e as 3 viagens de volta para cada turno. Então, se são 7 grupos, eu consigo fazer com 7 carros. Desde que, Osman, eu tenha um indicador de manutenção preventiva muito bom. Certo? Guilherme e Giovana, ok? Quais serão as rotas para cada veículo? Então, vocês já definiram. Quando você coloca lá P1, P3, P4, P5, P6, vocês já estão definindo as melhores rotas, tá? As melhores rotas são aquelas que minimizam os custos e as distâncias. E, no caso, decidimos dividir os carros com as pessoas que moram em locais próximos. Isso mesmo. Para que não se perca muito tempo nos trajetos. Excelente. Conforme demonstrado no resumo das rotas. Exatamente. É isso aí. Quais seriam os horários de saída de cada veículo de cada primeiro usuário? Certo? Então, no turno das 8 às 16. Pô, legal, cara. Maravilha. Tá joia. No turno das 16 à meia-noite. Tá definido. Você definiu porque você viu cada rota, cada trajeto. No turno das 0 às 16. Excelente, está definido. Aí você vai perguntar, professor, eu preciso fazer os horários de saída? Não, eu não perguntei. Tá? Se você fizer o horário de saída, vai te dar um baita trabalho. Por quê? Na saída, você vai levar o último usuário e voltar para a garagem. Não tem um compromisso. Deu para entender? O meu compromisso é na entrada, que eu tenho que chegar até 10 minutos antes. Eu tenho que chegar às 7h50, 15h50 e 23h50. A volta para a garagem, vocês é que combinam com o motorista. De repente, o motorista tem que fazer umas compras para a empresa, pegar um material de limpeza, pegar umas peças, aí eu não preciso... Por isso que eu não pedi para vocês esse retorno. Entendido aí? Vamos lá, outra pergunta. Como será o processo de manutenção? Então, aqui, Osman, você já respondeu. Estou falando do Osman porque é quem eu estou vendo aqui comigo, tá? Ele abriu a câmera e a Lara também. A Lara, eu sei que ela está captando tudo e anotando tudo. Os outros estão fechados, eu não estou vendo. O processo de manutenção dos veículos é preventivo, exatamente. Não precisa ser aquele preventivo na concessionária. Basta você fazer o preventivo lá dentro. De repente, um dos motoristas é mecânico e no horário dele, ele ganha um pouquinho a mais para fazer essa prevenção. Mas, em caso de acidente ou sinistros, obrigatoriamente faremos uma manutenção corretiva. Legal. Então, tá certo. Aqui, só acrescentaria, Osman, que nesse caso de sinistro, você tem que ter um contrato com alguma outra empresa para que essa empresa possa cobrir a sua eventual falha. Seguro, né? Não, nesse caso, não de seguro para o carro, mas de levar os usuários. Por exemplo,
Se esse carro... Sim. Isso. Como um plano B. Uma Isso, plano B, exatamente. Vamos ver os indicadores, que eu não tinha visto ainda, tá? 3 indicadores de desempenho e 3 indicadores de resultado. Então, vamos lá. Indicador de desempenho do supervisor, é isso? Pela ótica do supervisor, né? A ação vai controlada. Tá. Isso aqui ficou meio confuso, entendeu, Garcês? Também um pouco. A gente ficou meio confuso nisso também. Então, olha só, desempenho é como a coisa acontece. É o processo. Resultado é o número. O Jarbas fez uma definição muito boa há um tempo atrás. O resultado é o número. Então, por exemplo, quilometragem por veículo é um número. Então, se eu coloco aqui 12 quilômetros por litro de gasolina no veículo 1, é um resultado ou um desempenho? É um número, então pode Então, é um número que é um resultado. Olha só. Mas para essa criatura chegar ao resultado, eu tenho que ter um bom desempenho. Qual é o desempenho? O ajuste no tempo adequado, trocar os filtros, fazer a manutenção preventiva no tempo correto. Se você fizer tudo isso certinho, calibração de pneus, ensinar o motorista a dirigir defensivamente, você vai chegar nesse número. Para chegar nesse número, você tem que ter o quê, Osman? Desempenho. Deu para entender? E aí você tem que ter desempenho do motorista e desempenho do mecânico, por exemplo, para chegar no resultado quilômetros por hora. Por exemplo, 13 quilômetros por hora, não, por litro. Então, quilometragem por litro, por veículo, quilometragem por hora. Oh, caramba, por litro, por veículo, é uma ação controlada pelo supervisor, tá certa? Mas não é um de resultado, tá? É um indicador de resultado. Quantidade de viagens por veículo. Quantidade é número, então é resultado. É uma ação controlada pelo supervisor. Ok, tá bom. Atraso e falta por motorista. Atraso e falta por motorista. Atraso é quantidade. Falta, também aqui é atraso em minutos. Falta é em dia, né? Ou em vezes. É um resultado que você pode medir e você pode acompanhar. Nesse caso, olha só, Carlos, e aí o grupo também, né? Giovana e Guilherme. Você acompanha uma vez. Na segunda vez, você já tem que tomar uma ação. Por quê? Porque você tem que perguntar para o motorista por que ele está atrasando, por que ele está faltando. Porque se tiver algum problema que vá comprometer o seu resultado, você tem que fazer alguma coisa. Entendeu, Carlos? Professor, aproveitando que você está falando isso para eles, eu coloquei nessa minha de multa. Que ele colocou ali de resultado. Isso também seria desse jeito que você está falando, que nem foi pegado a primeira vez, então já é para se... A primeira vez você acompanha, exatamente. A primeira vez você acompanha. Mas chegou a segunda multa, Lara. Eu não posso mais acompanhar. Eu já tenho que perguntar ao motorista o que está acontecendo. Essa multa é de alta velocidade, é de passar no semáforo vermelho. Então, você já vai ter que trabalhar esse motorista para que não ocorra isso, né? E vai deixar bem claro, a multa é sua, você vai pagar. Então, você vai ter que trabalhar para que ele, né, se sinta controlado nesse caso, porque a gente precisa, principalmente quando trabalha com pessoal de turno, a gente precisa ter pessoas bem capacitadas e que tenham uma direção defensiva muito boa para poder salvaguardar as vidas, mas poder também reduzir meus custos. Então, é isso mesmo, Lara. Então, esse indicador aqui, ó, esse aqui, não são de desempenho, tá? São indicadores de resultado. Sempre que você enxergar número, é resultado. Tá? Multas por veículo é número? Então, é resultado. Ação acompanhada, somente a primeira. Na segunda, você já vai ter que intervir. Ok? Sinistro por veículo é número? Então é resultado. Ação acompanhada, só a primeira. A segunda, só você vai ter que intervir. Custo com combustível por veículo. Custo é número?
É uma ação controlada? É. Então, tá certo até aqui. Pô, cara, você tá colocando mais do que eu pedi, hein? Olha Não, só. e aí é a visão do motorista lá depois também, os então, mesmos indicadores. Não precisa, você pode dividir os indicadores entre motorista e supervisor. 3 de desempenho e 3 de resultado. Então, eu estou pedindo 6. Você me colocou 12. Olha só, agora você escolhe. Vamos lá ver para ver o que ficou bom. Supervisor, a gente já falou, então todos são de resultado, tá? Todos são de resultado. De desempenho por motorista, quilometragem por veículo, é número? Sim, são os mesmos. É só a visão da ação, né? Por parte de um e por parte de outro. Olha só, o que é desempenho, então? O que você vai ter que mudar? Então, você vai ter que pegar algum desses que são resultado, por exemplo, quilometragem por veículo, e verificar, né, se as condições do veículo foram feitas corretamente. Então, vamos colocar assim, para os veículos de 1 a 7 foi seguido o checklist de verificação diária? É número? Não é. Então, é desempenho. Desempenho de quem? Daquele cara que faz a manutenção preventiva. Entendeu, Osman? Então, você tem que transformar, e aí, Guilherme e Giovana, vocês têm que transformar o que é resultado naquilo que vai trazer o resultado, ou seja, na performance, no desempenho. Então, de novo, desses 12, você tira, eu só quero 3 de resultado e 3 de desempenho. Então, Oi. Se eu falar então sobre o comportamento do condutor, sobre assim, uma avaliação dos passageiros sobre o motorista da nossa empresa, seria desempenho? Sim, seria desempenho. Você fala assim, por exemplo, número de reclamações por cliente. Cara, é um resultado, mas também é desempenho. Porque se eu não tenho reclamação, é porque ele está dirigindo bem, está dirigindo em conformidade com as regras, tá? Então, é um desempenho você ter um resultado de performance boa. Por exemplo, ausência de reclamações. Ok, Osman? Entenderam? Neste caso, você tem que ver se aquele resultado que você está medindo como número de reclamações tem a ver com desempenho. Lógico que tem a ver. Quanto mais esse motorista dirige em conformidade com as regras, melhor vai ser o resultado dele, da performance dele. Eu posso colocar esses 2 indicadores? Posso, desde que você descreva para mim. Aqui eu vou medir o percentual de reclamações. Aqui eu estou medindo o desempenho do motorista. Entendi, pessoal. Beleza? Ótimo, obrigado. O checklist da verificação, né, dos carros, então isso é um desempenho. E outros tantos que você pode ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Os indicadores. Depois, indicar com que frequência os indicadores devem ser obtidos. Então, o ideal para os grupos é que vocês já coloquem a frequência ao lado do indicador, tá? Porque senão vocês podem se perder. Então, os indicadores devem ser analisados com uma frequência diária. Então, vocês já colocaram que todos vão ser medidos diariamente e analisados diariamente. Excelente, tá bom. Dessa forma também ficou bem claro. Eu acho que agora fechou, né? Fechou. Terminaram aqui os itens do trabalho. Galera, vi que o Osman, o Guilherme, cadê a Giovana? A Giovana estão aí presentes, então esse comentário é com base no trabalho de vocês. Vocês fizeram muita coisa. Os ajustes são poucos, né? Vocês perceberam que os ajustes são poucos. Você vai ter que colocar uma volta e refazer a quilometragem, né? Tá? Agora, os outros grupos eu ainda não vi. Então, vocês, se quiserem ir me passando antes do deadline, do prazo final de 23h59 do sábado,
para eu dar uma olhada, para ver se vocês estão no caminho certo, vocês podem passar. Por exemplo, vocês não precisam fazer todos os carros para me passar. Faz o carro 1 com P1, P2 e P3. Marcelo, é assim? Posso replicar para os outros? Porque vai ser uma replicação. Porque P1, P2 e P3 têm uma determinada localização. P4, P5 e P6 é outra localização. Mas a mesma continha, a mesma sequência que você vai fazer para P1, P3 é o que você vai fazer para os outros Ps. Lara, estou vendo você roer a unha aí. O que houve? Não, tudo bem, professor. É que eu estou olhando no meu aqui para ver se tem que mudar alguma coisa, mas não, tá... Tá bem pouca parecido? coisa também. Tá. Ah, que bom, que bom. Então, olha, dei um prazo confortável, tá? Eu acho que dá para vocês... Eu fui ver primeiro, antes de dar o prazo, fui ver primeiro até quando eu tenho que postar a nota. Então, como eu posso postar a nota até semana que vem, até o final da semana que vem, então tem tempo tranquilo. Vocês me mandando sábado, eu já vou corrigir as provas, já vou deixar a notinha das provas, depois, quando eu receber o trabalho... Se alguém já tiver e quiser me mandar antes, não tem problema, tá? É só para aquele pessoal que tem ainda o trabalho de fazer cada continha, vai ter um pouquinho mais tempo de fazer o trabalho, enquanto vocês também fazem as outras ATDs, né? Eu sei disso. Vocês têm... E a Nádia aí acabou de falar para vocês fazerem, vocês vão ter que fazer a dele lá, então fiquem tranquilos. Alguma pergunta? Daqui a pouco eu disponibilizo essas 2 aulas e assim, sempre que vocês precisarem, vocês vão lá e verifiquem o conteúdo. Ok? Deixa eu dar um print aqui, turma. Alguém saiu? Não, né? Estou dando um print aqui. Deixa eu ver. Pamela, Jennifer, Tatiane, Giovana, Antônio, já. Acho que tinha alguém mais, né? Tinha uma aí. Não sei se ele já saiu, mas eu vou dar o print aqui. Bom, turma, sem perguntas? Era o Vitor, professor, que estava na aula. Então, aí era o Vitor, né? Ele acabou saindo. Ele está pedindo para entrar. Caiu a internet dele. Tá. Deixa eu só dar o print aqui quando o Vitor chegar. Pronto. Então, rapaziada, meninada, qualquer dúvida, mandem para mim. Estou à disposição, sem problema. Se precisar, a gente faz outro Zoom, 18h30, 18h40, qualquer dia que vocês precisarem para esclarecer. Mas eu acho que se vocês precisarem olhar essas aulas, eu vou disponibilizar hoje, vocês verifiquem lá o conteúdo que vai dar para ajudar. Beleza? Até semana que vem, se Deus quiser, então, tá? E qualquer dificuldade, me passem antes dela aparecer, ela ficar maior do que já está. Ok, professor. Obrigado. De nada. Tchau para vocês. Tchau, professor. Tchau. Tchau.